Renan, desculpa. Olha, essa é uma perspectiva bem interessante para a gente trazer, porque eu trago, por exemplo, o nosso público, né? A molecada que está interessada hoje, por exemplo, eu pego o perfil da galera que está participando da Academia MBL, da galera que nos acompanha, da galera que participa de eventos conosco, e da galera hoje que participa de boa parte do, né? São rapazes e moças, em geral, muito mais ligados, por exemplo, à cultura gamer, né? E isso soa, às vezes, até engraçado, porque para muita gente isso significa uma alienação, né? A pessoa está se alienando em jogos de videogame na internet, mas são pessoas que saem muito rápido do jogo para pegar uma informação e procuram um canal no YouTube para tentar interpretar por que o presidente da República opinou de tal forma, por que essa crise está acontecendo, e aí procura um canal, já acha o Twitter. E aí, de certa forma, essa hiperconectividade que envolve essa geração, ela é um pouco diferente de como, por exemplo, quando eu fiz movimento estudantil, eu fiz movimento estudantil na USP, só que na década, vamos dizer, na década retrasada, na verdade, e tanto o presidente quanto você, André, viram formas diferentes, não só da juventude se organizar, mas dela se expressar politicamente, antes de ser essa coisa mais online. E o que a gente tem, por exemplo, são pessoas que, historicamente, se a gente fosse olhar as constituições, por exemplo, dos movimentos estudantis mais antigos, tinha aquela coisa rock and roll, igual o quadro que tem aqui de Woodstock, uma coisa um pouco mais sonhadora, e aqui tem uma perspectiva diferente, uma perspectiva de curiosidade, né? A gente explica muito do que a gente chama de cultura de memes, né? A cultura de pegar pequenos recortes e, em cima desses recortes, tentar achar algo que significa aquele momento de um país, ou um momento de uma crise, você conseguir trabalhar, essa cultura memética opera muito nisso. E essa é uma pergunta que eu ia jogar aqui para o presidente e puxar não o lado do presidente, mas o lado sociólogo, né? A molecada, hoje, novamente, por não ter... e eu olho assim, eu conversei muito com o pessoal que se inscreveu aqui no curso, são pessoas que não tiveram, por exemplo, uma experiência de um governo estável, né? Muita gente que tem, por exemplo, hoje 20 anos, viveu muito o governo, no final do governo Lula, o governo da Dilma, um hiato ali de Temer e agora um governo Bolsonaro. Então as referências não são exatamente as de governos estáveis, né? São referências um pouco complicadas. E aí elas têm essa ideia, como eu havia colocado, do maniqueísmo, né? Não dá para formar governo, mas e os meus valores que eu tinha? E tem muita molecada idealista, extremamente idealista que está assistindo agora. A pergunta que eu jogo é, pro Fernando Henrique, sociólogo, a questão da ética da responsabilidade e da ética da convicção, Max Weber, né? Como conciliar essas coisas para esse jovem que está interessado e que é extremamente idealista e que tem que compreender que no momento que chega na política, às vezes é obrigado a abrir concessões. Como opera isso? E você, desculpa te chamar de você, presidente, mas enfim, vou acabar chamando aqui. Como vê essa transição tua, que foi uma pessoa que, de certa forma, esteve presente, acho que eu não sei exatamente se estava na França nessa época, mas deve ter visto, talvez, maio de 68, e também as agitações que haviam aqui no Brasil, como faz essa transição para o homem público e para as responsabilidades do homem público? Bom, veja, eu tenho uma certa experiência de lidar com gente jovem, porque fui professor. E até hoje eu recebo lá na minha fundação 2 tipos de jovens, de famílias ricas e de pessoas de escola pública. E trato bem de todos, do mesmo jeito, né? Enfim, eu sempre tive um pouco de familiaridade com lidar com os jovens. A primeira coisa é a seguinte, eles, quando chegam perto de mim, até hoje, me chamam de... Não sabe como me tratar. Eu digo, olha, me chama de você, porque eu prefiro que vocês não errem no verbo do que me chamar de qualquer outra coisa, né? Na rua, me chamam frequentemente pelo meu primeiro nome, não sabem muito bem como dirigir e tal. Isso não tem a menor importância. Eu acho que você tem que estabelecer uma conexão direta. E é claro que eu sou velho, eu vou fazer 90 anos, então eu não tenho a mesma visão que tem jovens. Eu tenho filho, tenho neto e até bisneto. Bom, mas é diferente. Eu vejo, eu tenho contato lá semanalmente com os mais jovens que vão à fundação, não sei o quê. Eu vejo que eles têm outras preocupações. Encaram o mundo de uma outra maneira. E tem muita desconfiança dos poderosos, muita, né? Dos políticos. Não é só ser poderoso. Político é malandro. Essa é a primeira impressão que eles têm. E corresponde em parte ao que eles veem. E também o que a imprensa publica, que mostra que existe muita malandragem mesmo. Então você tem que não ter uma atitude arrogante com os jovens. E a mesma coisa que eu disse sobre os políticos, vale para os jovens, prestar atenção. Tem que tentar entender quais são os problemas deles, né?
Eu vejo que, por exemplo, eu lido com jovens de famílias ricas e de famílias pobres, em classes separadas. No fundo, eles têm uma certa angústia. A angústia é sobre a vida. O que eu vou fazer eu mesmo? Como é que eu vou me realizar? Como é que eu vou fazer? Se você é pobre, é mais difícil, mas tem a mesma angústia. Mesmo sendo rico, tem angústia, porque não sabe se vai dar certo, não vai dar certo, não sei o quê. Você não pode desprezar essa angústia como se fosse bobagem, porque não é bobagem. Aquilo faz parte da existência dos jovens, faz parte da juventude, né? E mesmo essa reação negativa que existe com os partidos, que tem razão, porque os partidos têm demonstrado pouca sensibilidade para resolver as questões que interessam aos jovens. Não acho que exista uma fórmula para isso, mas eu acho que é importante você dar atenção, como eu disse aqui, a todos, inclusive e especialmente aos mais jovens. Por que isso? Porque eles são o futuro. Bem ou mal, o nosso futuro vai depender não de mim, vai depender de outra geração, né? E eles não têm, muitas vezes, a maturidade, nem podem ter, que é equivalente à nossa, mas eles têm muito mais do que qualquer um de nós, o entusiasmo quando eles topam alguma parada, né? Em geral, esse entusiasmo pode ser pela música, pode ser pelo futebol, pode ser pelo que quiser, mas eles têm um sentimento, uma vibração grande, né? Eu tenho vários netos, então, já são mais ou menos adultos, alguns... Estão casados, hoje em dia, casar é relativo, mas estão juntos, né? E eu converso, sobretudo com... Eu tenho um neto que é artista, estudou nos Estados Unidos, não sei o quê. Ele mandou outro dia um texto para mim, eu li o texto, mandei dizer a ele que tinha lido. Quer dizer, porque tem atenção, ele gostou. Gostou por ter dado atenção ao texto dele. É um texto sofisticado e tal. Bom, isso é importante, eu acho que é importante tratá-los como gente. E não ficar superior só porque você tem mais experiência. Suponho que tem mais experiência. Tratar como gente, como pessoa. Até porque você tem que formá-los. E como é que significa formá-los? Tem que levá-los a crer em certos valores. É mais importante que tudo você ter alguns valores. Não é você ter uma profissão ou gostar de... Não. É você ter valores, coisas que são intangíveis, mas que te motivam, te levam à ação, né? Bom, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma atitude aberta com os jovens. Não por bajulação. É muito ruim o político bajulando os jovens, essa coisa toda. Não, e eles percebem. Quando é bajulação, eles percebem. Tem que ser outra coisa, tem que ser compreensão, que não é bajulação. E você não tem que se identificar porque você é diferente, não adianta. A experiência de vida te molda de uma certa maneira que o mais jovem não tem esse mesmo molde. Vão ter outros moldes. Você tem que também aprender com eles. O que está preocupando? A mesma questão de sempre. O que preocupa vocês? O que vocês querem? O que vocês desejam? Quais são as crenças, né? Enfim, eu acho que isso é necessário, é fundamental. Não é para ser presidente, é para qualquer pessoa. Nós temos que ter contato com as gerações que estão vindo aí, que são diferentes. Há coisas que podem ser comuns, né? Sim, não precisa ser, mas em geral não são o mesmo. Por quê? Porque tem muita mobilidade social no Brasil. Então, as pessoas vêm de outras camadas. Isso não é mal, isso é bom. Não é fácil para os que são de umas camadas mais tradicionais entenderem esse processo, né? Eu passei uma boa parte da minha vida fora do Brasil. Na França há muita hierarquia, nos Estados Unidos há menos hierarquia. Eu, quando fui para os Estados Unidos a primeira vez, há mais de 50 anos, e 60, 70 anos, eu tinha um sentimento anti-americano, que era comum na época. Cheguei lá e gostei dos Estados Unidos. E comecei a me perguntar mesmo, por que eu estou gostando de quem eu considero que eu não devo gostar? Porque eles são diversos, tem negro, tem branco, tem amarelo, tem não sei o quê, tem mobilidade social, tem dignidade. Cada pessoa é uma pessoa. E ela acredita que ela vale naquela sociedade. Vale ou não vale, eu não sei, mas ela acredita que vale, né? Isso é importante. Eu vi isso se formar no Brasil. Quando eu era jovem aqui em São Paulo, e no Rio também, mas aqui mais, eu sentia mais aqui, você tinha um certo desdém pelos mais pobres, né? Bom, isso não existe mais. Tem que acabar, está acabando. Por quê? Porque as pessoas levantam a cabeça, né? Isso é bom. Os Estados Unidos é um país onde as pessoas andam de cabeça em pé, mesmo que sejam negros, ofendidos, mas eles são pessoas e reagem. E acabam ganhando, ou pelo menos contaminando um pouco dos seus valores no valor da sociedade, né? Mais do que na Europa, que é mais estratificada.
o Brasil é um misto, porque uma camada ficou muito estratificada na sua cabeça, mas a outra é americana, no seu modo de ser, né? E a predominância em São Paulo é muito mais americana. São Paulo é muito mais Nova York do que Paris, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que entender o jovem nesse contexto. Eles são outra geração, vão fazer coisas diferentes, têm outros valores, e a gente também aprende com eles. Não é só ensinar. Eu acho que quem é professor não é aquele só que ensina, é quem sabe viver, quem aprende com o outro. Não tem professor que, magister dixit, se fala em latim. O professor falou, está falado. Não, eu tenho que ouvir, né? Pelo menos sempre foi minha atitude, como professor, como político, como presidente, como ex-presidente, como ser humano. Eu acho que